Olá, meu nome é Ricardo Piovan, sou palestrante, empresário, fundador da Portal Fox e eu acredito fortemente que liderar é influenciar e persuadir pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito. É você, é a gente persuadir e influenciar o nosso liderado para de repente ele fazer as coisas com mais rapidez, com mais qualidade, com mais eficiência. E infelizmente alguns líderes não têm essa habilidade, a habilidade do convencimento. Obviamente que esse convencimento, essa persuasão, essa influência que eu estou falando é sempre voltada ao bem comum. Eu vou influenciar e persuadir o meu liderado para ele ganhar, eu ganhar e minha companhia ganhar. Se eu persuadir e influenciar o meu liderado para ele perder, aí já é manipulação, que não é uma característica de um líder extraordinário. E o que eu quero te mostrar nessa sequência de vídeos é esses métodos, essas técnicas de persuasão e influência. Na verdade, eu quero te mostrar a fórmula dos líderes de resultado. O que líderes que conquistam tantas coisas por aí, dentro das suas companhias, nas suas empresas, o que eles fazem que outras pessoas de repente não fazem? E na verdade eu quero te mostrar três coisas. Primeiro, como você motivar e comprometer a sua equipe. Hoje, no ambiente corporativo, as pessoas estão muito desmotivadas, não estão tão comprometidas, tão engajadas com o trabalho. E acredite, o líder pode fazer muita coisa para mudar esse cenário. Através das suas palavras, o seu poder de persuasão e influência, eu consigo motivar o meu liderado. E esse é um dos pontos que eu quero te mostrar nessa sequência de vídeo. O que você pode fazer para o seu liderado ter brilho nos olhos? É para fazer algo mais ou menos assim. Quando tocar a musiquinha do Fantástico domingo à noite, o seu liderado pensar, amanhã tem trabalho, amanhã eu preciso fazer aquilo. E ele vai pensar essas coisas por ele mesmo. Eu preciso executar aquelas atividades amanhã por mim. Não é exatamente pelo meu líder e pela minha empresa. E quando o seu liderado faz por ele mesmo, ele fica mais motivado. Ele fica mais comprometido. E existem estratégias, métodos para você fazer esse tipo de coisa no seu liderado. E a segunda coisa que eu quero mostrar para você, que faz parte da fórmula dos líderes de resultado, é como você elevar a competência da sua equipe. Não adianta nada você ter uma equipe altamente motivada, mas ela é incompetente. Ela não tem competência para colocar a motivação dela em prática. Então você, líder, precisa reservar um tempo de qualidade com o seu liderado para elevar essa competência. Então eu quero te ensinar algumas estratégias, alguns métodos do líder coach, do líder desenvolvedor. Principalmente o feedback. Como você chamar o seu liderado, pontuar o que ele está fazendo errado e mostrar um caminho novo. E ao invés de ele ficar com medo, com tristeza ou com raiva desse feedback, ele sair alegre. É isso mesmo, você vai dar um puxão de orelha nele e no final da conversa ele vai pensar assim, legal, o meu líder apontou uma coisa que estava errado. E ele vai sair feliz. É possível fazer esse tipo de coisa. Só que sabe qual que é o problema? 92% dos líderes não sabem aplicar feedback no seu liderado. Aplica, o cara fica com medo, com tristeza ou com raiva e fica reclamando dele pelos corredores da empresa. Você vai aprender uma forma de você dar feedback e lá no cafezinho ou no almoço, o seu liderado te elogiar. Por quê? Porque você é um líder coach, é um líder desenvolvedor. Agora, o terceiro ponto da fórmula do líder de resultado. Não adianta nada eu ter uma equipe altamente motivada, uma equipe altamente competente, mas eu não ter uma estratégia vencedora. Eu não ter um procedimento, um processo, um produto, um serviço simplesmente extraordinário. E provavelmente você já tem uma estratégia aí na sua empresa. Eu vou te mostrar alguns métodos para você criticar essa estratégia. Para você, de repente, observar se isso que você faz hoje, o seu processo, o seu procedimento, ou o seu produto, o seu serviço, não dá para fazer ele ficar mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Sempre é possível fazer melhor. Você precisa ser um líder que trabalha a melhoria contínua aí dentro da sua área, da sua empresa. E eu quero te mostrar alguns métodos de como você rever essa estratégia e deixar ela cada vez mais vencedora. E esse bate-papo que a gente está tendo, essa sequência de vídeos que eu estou mandando para você, serve tanto para você que é líder dentro de uma empresa,
né? Você é um gerente, é um diretor de uma área e você precisa conduzir uma estratégia vencedora, ou mesmo para você que é dono de uma organização, é o empresário, é o empreendedor, você também é o líder. Você também precisa ter uma equipe motivada, uma equipe competente, uma estratégia super vencedora. Então, essa sequência de vídeo, ela está para esses dois públicos aqui. Eu sei que tudo isso que eu estou falando é muito bom para ser verdade. E se você está receoso com tudo isso que eu falei, não tem problema, porque um dia eu também já duvidei dessas coisas. Mas é como diria Einstein, o impossível existe até que alguém duvide e prove ao contrário. E se eu não tivesse colocado essas coisas em prática nas minhas empresas anteriores, na minha empresa atual, e tivesse tido tanto resultado positivo, eu também duvidaria. E se eu não tivesse visto os meus clientes, dos quais eu ensino a fazer essas coisas, colocarem essas coisas em prática e conquistarem tantos resultados, eu também duvidaria. Mas vamos lá, vamos trabalhar esses 3 pontos da forma do líder de resultado. Mas antes disso, quem sou eu para estar falando tudo isso para você? Sou contratado por empresas como Ambev, Bradesco, HCor, Petrobras, exatamente para desenvolver os seus líderes. E como eu já disse, eu sou fundador da Portal Fox, uma consultoria especializada em palestras, treinamentos e coach, onde eu lidero uma equipe de pessoas onde eu preciso constantemente aplicar esses 3 pontos que eu estava falando para você até agora. Para quê? Para manter a minha equipe motivada e 100% comprometida para que os resultados da empresa aconteçam. E os nossos resultados podem ser medidos pelos números de clientes que nós temos hoje, que já passam de 500, e também pelo grau de satisfação deles. Bom, mas no meu passado as coisas não eram tão boas assim. Em 1991, eu fundei uma empresa na área de tecnologia. E nos 5 primeiros anos que eu tive essa organização, ela não dava resultado. Eu tinha um monte de problemas. Nós não vendíamos o suficiente e quando vendíamos, não atendíamos bem os nossos clientes, que viviam me ligando, reclamando sobre os nossos produtos. Sem falar da concorrência que vivia conquistando resultados muito melhores que os nossos. E como os meus liderados não davam conta do recado, o que acontecia? Eu acabava entrando na operação. E aí você já pode imaginar, além de ter que liderar uma equipe, eu ficava operacionalizando, eu ficava fazendo o trabalho deles. E aí os problemas acabavam não se limitando à empresa, pois aí eu chegava muito tarde em casa, todos os dias, e aí também comecei a ser cobrado como pai e como marido. Aí um amigo meu, me vendo nesse momento de sofrimento, ele me deu um livro. E nesse livro tinha uma outra frase de Einstein, que dizia algo mais ou menos assim: a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Nesse momento eu pensei, é isso. Se eu continuar a fazer as mesmas coisas, eu vou ter o mesmo resultado. Se eu chegar todo dia às 7 horas da manhã aqui, sair às 9 da noite e eu fizer tudo igualzinho que eu fiz no dia anterior, é o mesmo resultado que vai acontecer. Mas logo depois eu descobri uma outra coisa. Eu percebi que eu tinha um outro problema. Eu não sabia fazer diferente. Aquela forma como eu me comportava é o que eu tinha aprendido com os meus líderes anteriores. Era o que eu tinha aprendido lá na minha faculdade. Mas lendo um pouquinho mais, eu descobri o significado da palavra aprender. A letra A, ela tem sentido de negação, quer dizer não, não prender. E aí eu pensei, é isso, eu preciso conjugar o verbo aprender. Eu preciso me desprender de coisas antigas que talvez não funcionam mais e me prender a novos conceitos, a novas formas de trazer o resultado. Eu preciso aprender novos métodos de liderança. Na verdade, eu precisava aprender a liderar de verdade. E eu resolvi buscar esse aprendizado, lendo livros e principalmente fazendo cursos de liderança. Eu lembro que em 1997 eu fiz mais de 9 treinamentos de liderança. E nesses treinamentos eu aprendi as técnicas que eu quero te apresentar nessa sequência de vídeos. Técnicas de como motivar e comprometer mais a sua equipe, para que eles conquistem um resultado maior. Técnicas de como desenvolver a competência do seu pessoal, tanto a competência técnica, comportamental como emocional.
né, através de feedbacks, através de alguns métodos de coach. E também técnicas de como você elaborar estratégias vencedoras, que fazem os processos aí na sua área serem muito mais eficientes, ou se você é um empreendedor ou empresário, como você deixar o seu produto cada vez melhor para deixar a concorrência irrelevante. Então, a partir daí, eu comecei a aplicar esses métodos que eu aprendi. E o resultado, como prevê o Einstein, começou a ficar diferente. Os meus liderados começaram a ser pessoas mais motivadas, mais comprometidas. Eles começaram a executar as atividades de uma forma diferente, pois eu comecei a usar estilos diferentes para persuadir e influenciar pessoas diferentes. E talvez o melhor benefício que eu conquistei nesse processo todo foi eu ter mais tempo para mim e para minha família. Pois como a minha equipe dava muito resultado e até de forma independente, eu não precisava mais ficar operacionalizando. E eu podia acompanhar bem mais de perto o desenvolvimento da minha filha e o nascimento do meu primeiro filho. As coisas funcionaram tanto que 18 anos depois da fundação da minha companhia, eu comecei a receber propostas de outras empresas querendo comprar a minha empresa. Uma empresa que dava muito resultado, era organizada, que funcionava sem a minha intervenção sistemática. E uma das propostas ela foi simplesmente irrecusável. Depois de muito pensar, eu assinei e vendi a empresa. E por uma questão contratual, eu não podia trabalhar na área de informática e comércio exterior por 5 anos. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Trabalhei a vida toda nesse negócio. Quando a resposta veio, eu vou ajudar outros líderes e empreendedores que têm o mesmo problema que eu tinha, a mesma dificuldade de fazer a equipe dar resultado, eu vou ensinar essas pessoas a como influenciar e persuadir os seus liderados para fazer com que eles entreguem o resultado. E aí então eu comecei a ministrar palestras, dar treinamentos, acabei escrevendo 2 livros, mostrando para as pessoas todos os métodos que funcionaram comigo, na minha empresa de tecnologia, e métodos que eu utilizo até hoje aqui na minha consultoria para fazer a minha equipe conquistar o resultado que tem que ser conquistado. E o que eu quero, na verdade, te ensinar nessa sequência de vídeos são os 3 métodos que eu utilizo, que grandes líderes utilizam para fazer o pessoal a realizar. O primeiro é como motivar e comprometer a sua equipe a conquistar resultado. O segundo é como você elevar a competência técnica, comportamental e emocional dos seus liderados. E a terceira é como você desenvolver uma estratégia vencedora, tornando a sua área muito mais eficiente, ou se você for um empresário, como você fazer o seu produto, o seu serviço ser tão extraordinário que a sua concorrência é simplesmente irrelevante. Bom, mas antes de eu te falar sobre os 3 pilares, né, da fórmula do líder de resultado, deixa eu te falar como é que a maioria dos líderes trabalham no seu dia a dia. A maioria deles usam a liderança da esperança. É algo mais ou menos assim. Os líderes estabelecem metas, estabelecem objetivos, elaboram um plano de ação para alcançar essa meta e esse objetivo e vai lá e comunica os seus liderados, né, comunica o pessoal para atingir aquela meta e colocar esse plano de ação para fazer a coisa funcionar. E aí eles vão para a mesa e eles ficam rezando, né? Reza um terço, ora para Deus, cruza os dedos para fazer com que as coisas funcionem, para fazer com que os liderados executem aquele plano de ação e atinjam aquela meta. Só que não funciona. Não é assim, ele precisa estar presente, ele precisa estar junto com a equipe, trabalhando aqueles 3 pilares que nós falamos. E aí o resultado não vem, ele fica frustrado, a equipe fica frustrada. Aí sabe o que ele faz? Ele começa o ciclo tudo de novo. Ele vai lá, determina outras metas, outro plano de ação, comunica, e a coisa nunca acontece, as coisas nunca funcionam. Esperança é uma palavra muito bonita. Eu tenho esperança que um dia tenhamos paz mundial. Eu tenho esperança que os meus filhos sejam bem-sucedidos. Você vê, até mesmo nessas esperanças, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí é onde eu quero entrar com você. Eu quero te mostrar que não adianta ficar apenas tendo esperança. Você tem que trabalhar esses 3 pilares que a gente estava conversando agora há pouco. Então, vamos lá. Vamos falar dos 3 pilares, dos 3 pontos da fórmula do líder de resultado. E o primeiro ponto é aquele: como motivar a sua equipe.
Como deixar esses caras com brilho nos olhos, com muita vontade de colocar o plano de ação em prática? E vamos ao problema. Acabou de sair uma pesquisa na revista Exame, revista Você S.A., onde eles dizem que apenas 20% dos profissionais estão altamente engajados no ambiente de trabalho. Estão altamente motivados aí no dia a dia. Então, há uma grande chance da sua equipe, do seu pessoal, não estar tão engajado assim, tão motivado. E por que que isso acontece? Se você estudar um pouco sobre inteligência emocional, você vai ver que a inteligência emocional ela tem 5 pilares. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela trabalha 5 pontos da vida dela. O 5º ponto da inteligência emocional é a automotivação. Eu não dependo de ninguém para me motivar. Eu vou lá, eu sei quais são os motivos que me fazem entrar em ação. Eu sei por que eu trabalho. Mas sabe o que está acontecendo hoje? A maioria das pessoas não tem inteligência emocional. Há uma grande chance do seu liderado não ter essa inteligência emocional. E aí é onde você, líder, precisa entrar em ação e contribuir de alguma forma com esse processo. E existem várias explicações sobre motivação. Eu vou pegar uma bem simples, tá? A gente pode trabalhar muita coisa em cima disso, mas vamos pegar uma coisa mais simples. Para mim, motivação é ter prazer e não sofrer. Se o seu liderado, ele sofre em trabalhar com você, ele é uma pessoa com menos motivação. O termômetro da motivação dele é mais baixo. Agora, se ele tem prazer em trabalhar com você, ele é uma pessoa mais motivada. E aí é onde você precisa começar a trabalhar alguns pontos. Para o seu liderado ter mais prazer em trabalhar com você do que mais sofrimento em trabalhar com você. Você já pensou nisso? Ele tem prazer ou ele tem sofrimento? E existem pelo menos 7 coisas que você pode fazer aí no seu dia a dia na empresa para ele ter mais prazer em trabalhar, mais prazer em estar junto com você. O problema é que a maioria dos líderes não conhecem essas coisas, né? E se você de repente pegar 3 desses pontos e trabalhar intensamente aí com a sua equipe, o termômetro da motivação deles vai lá para cima. E de repente eles começam a fazer com que o resultado aconteça. Eles começam a executar o plano de ação para atingir aquela meta. Eles têm prazer ou sofrem em trabalhar aí ao seu lado? Agora, vamos para o segundo pilar. Não adianta nada o cara estar super motivado, mas ele não tem competência para trabalhar, né, para executar o plano, para atingir a meta. Eu vou falar uma frase, essa frase é um pouco pesada, mas você tem maturidade para me entender. É como dizem, né? Cuidado com os burros motivados. Esses caras quebram a organização. De repente eu tenho muita motivação, mas eu não tenho competência, eu não sei executar aquilo lá. Então o líder, além de trabalhar a motivação, tem que trabalhar aquele segundo pilar. Tem que elevar a competência dos seus liderados. E de novo, problema. Da mesma forma que tem o problema da motivação, nós temos o problema da competência hoje dentro das empresas. Os gerentes de RH, os analistas de RH, eles estão ficando loucos. A gente pede para contratar alguém, aí eles vão buscar no ambiente, né, no mercado, alguém para trabalhar junto com a gente. E aí eles pedem esse tipo de competência. Ó, eu preciso de uma pessoa com esse nível de competência. Eles não encontram. Está difícil. Eles acabam encontrando pessoas com esse nível de competência. Então, normalmente, e não é por culpa deles, tá? É que o mercado está assim. Nunca se falou tanto no apagão de talentos. Para 72% dos executivos brasileiros está faltando talento no mercado. Então o RH não está conseguindo contratar a pessoa no nível que você está pedindo. Está vindo um pessoal menos qualificado. E o que você, líder, tem que fazer? Você tem que trabalhar isso aqui, ó. Né? Não adianta mandar esse cara embora. Vai vir outro com gap também. Então você tem que trabalhar o desenvolvimento desse profissional. Você tem que reservar alguns minutos, algum tempo e trabalhar a competência dele. E olha que interessante, tem que trabalhar a competência técnica, comportamental e até mesmo emocional. E aí, uma das formas de você trabalhar é dar esse tal do feedback que a gente está falando. É você chegar, chamar o profissional, primeiro, falar para ele, cara, eu estou te dando um feedback. Ó, eu vou te dar um feedback de uma coisa que de repente não está legal. Segundo, você mostrar, evidenciar, tem que mostrar evidências do que ele está errando.
Terceiro, qual o comportamento limitante que ele tem? E depois montar um plano de ação para ele executar a coisa certa. E lembra aquilo que eu falei, a maioria dos líderes não sabe aplicar esse feedback. Então aí ele não eleva a competência da sua equipe, não consegue fazer com que eles deem muito mais resultado. Então você já pode começar a imaginar, você primeiro elevando a motivação da sua equipe e depois você elevando a competência através desses feedbacks. Qual que vai ser o resultado? Ninguém vai segurar a sua equipe. O resultado dele é certo, ele vai acontecer. O problema é que os líderes não sabem trabalhar exatamente essas questões. Bom, existe mais um ponto dessa fórmula que eu quero comentar com você, que é aquela de como montar uma estratégia vencedora. Mas esse nosso vídeo está ficando um pouco longo demais, eu vou querer te mostrar isso daí num próximo vídeo. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você está gostando do que a gente está falando? Temos muito mais coisa para falar, mas está gostando do que a gente está falando? Se a vozinha aí atrás está dizendo que sim, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, deixa um comentário aqui embaixo. Coloca um comentário, eu prometo que eu leio todos eles e eu faço o máximo para respondê-los também até o nosso último vídeo. Então, deixa um comentário aqui embaixo. E a segunda coisa que eu te peço é para você fechar os olhos e pensar em alguém. Em pensar em alguma pessoa que, se você mandasse esse conteúdo para ela, faria diferença também para a liderança dela, para o sucesso dela como líder. E se você não estiver pensando em ninguém está vindo na sua cabeça, você tem aqui o botão do Facebook, compartilha esse conteúdo com alguém. Eu tenho certeza que de repente pode fazer diferença na liderança dele. Então vamos lá, dê o seu comentário, compartilha, envia para alguém e eu te espero no próximo vídeo. A gente tem muito mais coisa para falar sobre liderança. Até lá!